a Ti e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-se sobre os ombros e, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá despediu todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandália nos seus pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele, informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode se sentar, fique à vontade.
Fique tranquilo, eu não vou expor todos os versículos que eu li. Eu só quis fazer essa leitura com você porque ela é muito importante. Jesus, no capítulo 15, ele conta 3 parábolas. Parábolas são histórias reflexivas. São histórias que não aconteceram, mas mesmo elas não acontecendo, elas são contadas para nos trazer a nossa memória, uma reflexão. E se você vê a reflexão que essas 3 parábolas trazem, é uma reflexão muito específica. Deus está sempre disponível a receber de volta aqueles que estão perdidos nos seus caminhos. Deus, ele sempre está disponível para receber de braços abertos aquela ovelhinha que foi desgarrada. Ele está sempre de braços abertos para receber aqueles que perderam os seus grandes valores durante o caminho da sua própria história. E mais ainda, ele está pronto e com o seu coração aberto para receber todo filho que um dia se perdeu para voltar de volta à sua casa. E é engraçado que essa história ela começa falando de 100 ovelhas. E qual que é a moral da história? Entre 100 para Deus, um é importante. Aí Jesus na sua parábola ele diminui mais um pouquinho. Agora não são mais 100, são 10 dracmas. Mas ainda que de 10 dracmas hajam 10 dracmas, ou seja, 10 moedas valiosas, se uma se perder, de 10, um para Deus é importante. E por último, ele vai falar a história de 2 filhos, no qual um permanece e um se perde. E qual a moral da história? De 2 para Deus, um é importante. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Se entre 2 você foi o que se perdeu, você para Deus é importante. Se de 10 você é o 1 que se perdeu para Deus, você é esse 1 que é muito importante para Ele. E se de 100, no meio de 100, você for a última ovelha perdida para Deus, você ainda continua sendo importante. Existe um salmista que vai dizer o seguinte: olha, não importa quão longe de Deus você esteja, se você subir no mais alto monte, no lugar mais alto, ali você vai encontrar Deus. Se você estiver na profundeza dos mares, fugindo de Deus, ali você também vai encontrar Deus. Se você for pelo ar, no ar você encontra Deus. Se você andar pelo fogo, ainda que no meio do fogo, a presença de Deus está. Resumo de tudo que eu estou falando aqui: não existe lugar para nós escondermos de Deus, porque a todo momento Ele está batendo a porta e querendo encontrar os filhos que estão perdidos. Você está comigo aqui? Agora, por que nós estamos falando disso nessa noite, irmãos? Eu confesso a você que o que me chamou a atenção nesses 3 textos não foram as parábolas. Tem gente que gosta das histórias, eu já não gosto tanto das parábolas. Confesso um pecado. Mas o que me chamou a atenção é que 3 vezes Jesus conta uma história para dar a mesma conclusão. O céu faz festa quando um pecador se arrepende. Ele conta outra história e diz de novo: o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Ele conta outra história e de novo a resolução dela é: o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Você está comigo aqui? Se a Bíblia está contando isso para nós, o próprio Jesus contando isso para nós 3 vezes, tem um sentido nisso. E sabe por que eu quis pregar sobre isso nessa noite? Até o tema dessa noite, a verdadeira festa. Porque enquanto nós estamos aqui na igreja, tem uma festa acontecendo no Brasil inteiro. Você está ciente disso? Tem um carnaval rolando e está bombando lá fora. As pessoas estão assim, totalmente longe da sua realidade. Elas vestem máscaras para provar aquilo que elas não são, para experimentar uma realidade e ter uma experiência que elas não podem ter na vida comum, mas elas querem se mergulhar em uma festa para terem a oportunidade de ser aquilo que elas não podem ser, de viver aquilo que elas não podem viver na sua realidade comum. E não é à toa que nós vemos que o mundo, principalmente o nosso Brasil, ele para durante esses dias.
Há quem vai dizer que o ano só começa depois dessa bendita festa, não é verdade? É engraçado que muita gente quer estar lá na festa, lá fora, mas não quer viver a festa que nós estamos vivendo aqui todo dia. É estranho ver que o mundo lá fora não consegue compreender que eu não preciso de máscara para poder ser feliz. É o contrário. Na igreja eu tiro as minhas máscaras e descubro a verdadeira felicidade que há em ser eu mesmo em Cristo Jesus. Irmãos, isso é poderoso. Mas sabe o que eu acho interessante? É que segundo todo esse capítulo que nós lemos, o céu ele não faz festa quando nós fazemos a festinha de aniversário dos nossos 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou para lá de anos. O céu não faz festa quando nós comemoramos o nosso aniversário. O céu não faz festa quando a gente ganha um emprego novo e agora a gente vai ter um salário melhor. O céu, ele não faz festa quando a gente consegue fechar um negócio novo do que a gente gostaria. O céu não faz festa quando a gente pinta o chão da igreja. O céu não faz festa quando a gente põe luzes, quando a gente projeta. O céu não faz festa com o nosso louvor, mas o céu faz festa por um único motivo. Quando um pecador se arrepende, começa uma balada no céu. Quando um pecador se arrepende, os anjos sentem alegria e eles festejam. Quando o céu faz festa, é por um motivo e um propósito. Quando alguém está entregando e derramando a sua vida aos pés de Jesus. Irmão, você consegue compreender que cada vez que nós terminamos um culto e nós fazemos um apelo e alguém vem aqui na frente, o céu começa a fazer festa. Eu falo isso e toda vez que eu falo, eu fico imaginando de verdade os anjos lá, pondo as caixas para tocarem, tudo do céu. Eu fico imaginando cada vez que alguém resolve entregar a sua vida para Jesus, os anjos falando assim, opa, o primeiro pedaço desse bolo é meu. Posso te fazer uma pergunta nessa noite? Se o céu só faz festa quando um pecador se arrepende, por que você não me ajuda hoje a fazer festa para os anjos? Por que você não me ajuda hoje, irmão? Se arrependendo e deixando os anjos se alegrarem porque mais um pecador encontrou o caminho. Essas 3 parábolas, elas nos ensinam muita coisa. Nós poderíamos ficar aqui meditando versículo por versículo, percebendo detalhes por detalhes, sobre quão interessante é a forma como Deus alcança a vida de cada pessoa. Cada parábola vai mostrar o valor de cada pessoa, mas nessa noite eu queria comentar com a igreja sobre 3 coisas que eu percebi nas 3 parábolas. Cada uma, apesar de falar que Deus ama o perdido e que o céu faz festa com o perdido, cada parábola também vai mostrar um jeito que Deus alcança o perdido para essa festa acontecer. Então eu preciso, em nome de Jesus, que você me ajude prestando atenção, para que você encontre qual desses 3 perdidos você é, para você olhar para dentro de si e falar assim, ó, eu estava perdido até agora, mas depois de hoje eu não vou ficar perdido mais. Irmãos, prestem atenção nessa história. A primeira história que é contada do versículo 1 até o versículo 7 é a história da ovelha, e todo mundo aqui conhece essa história, amém? A parábola diz que haviam 100 ovelhas, e uma ovelha de repente se desgarra do resto das outras ovelhas. E quando aquele homem, dono, aquele pastor responsável por cuidar das ovelhas, ele percebe que a ovelha foi embora, o que ele faz? Ele coloca as 99 em um lugar e ele vai atrás de uma ovelhinha que se perdeu. Graças a Deus ele encontra essa ovelha. A Bíblia diz que ele põe essa ovelha nos seus braços, ele leva essa ovelha embora para casa e ele leva essa ovelha de volta ao seu lugar de segurança. Agora, irmãos, prestem atenção numa coisa. Você sabe o que significa desgarrar?
Desgarrar é estar agarrado, como o mineiro diz, e você vai se desgarrando, se distanciando. Preste atenção nisso. A ovelha, que é da parábola que Jesus está contando, não foi uma ovelha que foi tirada do meio dos outros e colocada num lugar ermo para morrer sozinha. O texto diz que essa ovelha, ela foi se desgarrando do rebanho. Presta atenção nisso. Ninguém tirou a ovelha de um lugar e jogou ela em um outro lugar para ela ficar sozinha. O que aconteceu foi que, segundo a história, as ovelhas estavam todas andando juntinhas, mas de repente essa uma ovelha começou a não acompanhar o ritmo das outras ovelhas, e agora ela começou a ficar um pouquinho para trás, e daqui a pouco as ovelhas continuaram, mas ela foi se desgarrando um pouco mais, ela foi se distanciando um pouco mais, distanciando, até que chegou um ponto, quando essa ovelhinha viu, ela já estava longe demais para acompanhar o rebanho, e agora ela estava sozinha. O primeiro tipo de perdido, irmãos, o primeiro tipo de homem e de mulher que se distancia de Deus, são aqueles que escolhem se desgarrar do rebanho. É interessante que a Bíblia vai falar que nós somos ovelhas de um bom pastor. Você já parou para ver como que é o comportamento de uma ovelha? Segundo quem entende do assunto, uma ovelha, as ovelhas são míopes e elas não enxergam direito. É por isso que a pior coisa que uma ovelha pode fazer é ficar desgarrada do rebanho, porque se ela não enxerga bem, ela não vê quais são os perigos que estão ao redor dela, e se ela estiver longe do rebanho, e ela estiver longe do pastor, ela não consegue ver. Mas qual é o problema daquela ovelha da história? Ela não consegue ver, mas ela acha que ela está enxergando o caminho certo, de onde ela precisa ir, então ela se desgarra desse caminho. João, até agora legal, você está falando de ovelha, mas o que eu tenho a ver com isso? Quantos de nós, irmãos, a igreja está caminhando em direção a um propósito, a igreja está caminhando em direção a um caminho, o rebanho está andando, o rebanho está marchando, o rebanho está botando marcha, mas de repente tem alguma ovelhinha que ela se distancia, ela fala assim, é bobagem eu ir aí, aqui eu não preciso ir, os irmãos já sabem e estão indo em direção ao propósito. Aqui eu também não preciso ir, aqui para mim está tranquilo onde eu estou. Deixa eles irem caminhando. E de repente nós vamos nos desgarrando, nós vamos nos distanciando, nós vamos nos afastando, e quando nós assustamos, nós já estamos fora da igreja e nós nem percebemos que saímos dela. E aí muitas vezes nós só vamos perceber que nós já não estamos mais como parte de um corpo, como parte de um rebanho, quando o inimigo já está batendo nas nossas portas e de alguma maneira nós já estamos completamente sozinhos e afastados da onde nós deveríamos estar. Meu irmão, eu quero falar algo para você nessa noite, preste atenção nisso em nome de Jesus e coloca muito amor nas minhas palavras. A maioria das pessoas que saíram da igreja não foi por culpa do pastor, não foi por culpa das ovelhas, essas pessoas saíram porque elas quiseram e por um mero ego e um mero capricho seu, elas se afastaram e escolheram se distanciar, mas o problema foi, assim como uma ovelha, elas não enxergaram que apesar das dificuldades de caminhar com a igreja, é melhor estar dentro do rebanho do que fora dele. Meu irmão, em nome de Jesus, se nessa noite você está desgarrado do rebanho, vem somar ao rebanho, porque o pastor já está aqui. Se nessa noite tem alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor, que está longe de Deus, a sua própria escolha te levou para longe desse caminho, em nome de Jesus, essa é uma noite para nós estarmos perto de Deus e voltarmos a estar no colo desse bom pastor que resgata as suas ovelhas. A história também vai dizer do versículo 8 ao versículo 10, que havia uma dracma.
E eu não sei se você sabe o que é dracma, mas dracma era uma moeda da época. E a mulher tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. E agora ela fica desesperada porque perdeu a sua moeda. E ela começa a procurar num canto, ela começa a procurar no outro. Se fosse nós, irmãos homens, era compreensível que a gente não achasse, mas era uma mulher que estava procurando a dracma. E aquela mulher, ela procura, ela procura, ela procura. E graças a Deus ela era mulher e ela finalmente acha essa dracma. E o texto diz novamente que ela chama as suas amigas e agora elas fazem festa porque acharam essa dracma perdida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu imagino que uma dracma deveria ter muito valor, porque a ponto de você fazer uma festa para comemorar que você achou, é muito importante uma dracma. Irmãos, na segunda história, agora Jesus já não está contando mais de uma comparação de alguém que foi se desgarrando do caminho, mas ele está falando de uma moeda que foi perdida, e se ela foi perdida por um acidente. E o que isso tem a dizer para nós? Muitas vezes tem pessoas que se perderam ao longo do caminho, não porque elas quiseram, mas porque no meio do seu trajeto houve um acidente, e elas se separaram e saíram do caminho que Deus tinha feito para elas por um acidente no qual elas se moveram. Pastor, que tipo de acidente pode tirar alguém da igreja? Pecado. Que tipo de acidente pode atrapalhar alguém a fazer com que alguém saia dos caminhos do Senhor? Uma falta de senso de qual é o destino de Deus para a sua vida. E aí quando você não sabe o caminho certo, você vai entrando por outros caminhos. E muitos desses caminhos viram acidentes, por nós não sabemos o caminho correto que Deus quer dar para nós. É muito triste quando nós vemos pessoas se perdendo no meio do caminho que tinha tudo para dar certo, mas de repente alguma coisa acontece e elas se afastam de Deus. Como muitos anos liderando jovens, muitas vezes eu vi jovens que tinham um futuro brilhante, mas no meio do caminho houve um acidente. Um namoro que não era para Deus, um namoro que não tinha nada a ver com Deus, e esse namoro fez com que um acidente levasse essa pessoa para longe. Quantas vezes eu vi pessoas com um chamado extraordinário, mas que um dia tiveram, infelizmente, um currículo de ter tido envolvimento com algum tipo de entorpecente, e no meio do caminho, num processo de libertação, essas pessoas caíram, e por um acidente, por um dar de topo com o pecado, essas pessoas caíram, e infelizmente elas nunca mais conseguiram se levantar por conta de um acidente. Meu irmão, o acidente me ensina duas coisas. A primeira é que acidentes, eles não acontecem premeditadamente. Se você premeditou, não foi um acidente, você pecou planejado. Mas se foi um acidente de verdade, eu quero te falar que o nosso Deus, ele é perito em atender ocorrências urgentes. A Bíblia diz, inclusive, que Ele é o médico dos médicos. E se tem alguém que se feriu nessa noite, o nosso Deus, Ele é capaz de curar toda ferida. Ele é o Deus que tudo pode fazer. E se nessa noite tem alguém que por algum acidente se feriu emocionalmente, por algum acidente se feriu espiritualmente e criou bloqueios dentro de si com relação a viver para um propósito de Cristo, talvez essa seja uma noite onde o Senhor deseja te abrir, te operar e fazer com que a sua vida se torne uma vida de cura e de excelência para o Senhor. Outra coisa que essa parábola ela me mostra é que se nós perdemos alguma coisa, a gente sabe aonde essa coisa está, amém? Eu perco coisas o tempo todo,
Mas eu sei que se eu perdi, eu tinha isso em algum lugar. E normalmente a gente sabe mais ou menos o lugar que isso ficou perdido. Porque se eu sei que eu tenho e eu sei por onde eu passei, eu sei provavelmente aonde o lugar vai estar. Meu irmão, em nome de Jesus, se você perdeu algo espiritualmente, você sabe exatamente aonde achar. Sabe o que Apocalipse 2 diz? Lembra-te das primeiras obras e arrepende-se. Essa noite talvez o Senhor esteja querendo colocar na nossa memória, lembre-se de onde você perdeu a sua dracma. Lembra onde você perdeu os seus valores. Traz à memória qual foi o lugar que roubou o servo de Deus que você era há pouco tempo atrás. Traz à memória onde foi que foi roubada a sua honra. Aonde foi que foi roubado as coisas que haviam dentro de você. Lembra-te, volta lá, porque elas continuam lá. E Deus está também lá esperando. Nós nos arrependemos para que Ele coloque, como a Bíblia diz, o nosso castiçal no lugar, a nossa vida no lugar, as nossas coisas no lugar. Se nós perdemos, nós podemos voltar e resgatar da onde nós perdemos e colocarmos a nossa vida em ordem aonde ela precisa estar. Você está comigo aqui? Amém. Mas por último, essa história vai falar de um filho. Ah, filhos! Os filhos são peritos em se perderem. E a Bíblia diz que esse filho, no auge da sua mocidade, ele resolve experimentar os prazeres da vida. E ele vira para o seu pai e diz: pai, me dá o dinheiro que você tem. Pai, me dá aquilo que é a minha parte. Eu não sei se você sabe, mas não existe herança de quem está vivo. Então o que ele está pedindo o que ele está sendo é inconsequente de pedir algo que ele não tem para gastar com aquilo que ele não deveria. Irmãos, tem gente pedindo para Deus o que não deveria pedir e gastando as coisas de Deus com o que não deveria estar gastando. Mas ele pede, e o pai, como um pai bondoso, o que ele faz? Toma. E aquele jovem pega aquilo que nem era dele, e ele começa a gastar com tantas coisas, ele aproveita com tudo que ele poderia gastar, ele mora em bons lugares, ele vive em bons lugares, ele não precisa trabalhar porque ele tem uma renda guardada com ele vai gastando, ele arruma muitos amigos, ele arruma muitas mulheres. Só que algo que nós adultos sabemos, que muitas vezes os jovens, muito novos, eles não percebem é que o dinheiro ele vem, mas ele também acaba uma hora. E não diferente disso, chega uma hora que o filho pródigo gasta todo o seu dinheiro e ele não tem mais. E aí a história dele termina de alguém que saiu com dinheiro de casa, agora está comendo resto de porcos de um lugar que ele precisava trabalhar para comer o lixo que as outras pessoas davam para ele. E o que essa história diz é que um dia esse filho acorda para a vida e ele se lembra de que ele tem um pai, e por mais que ele gastou tudo, os funcionários da casa teriam um tratamento melhor do que ele estava tendo. Aquele jovem volta para casa, aquele jovem se arrepende, ele pede perdão para o seu pai, e nós podemos resumir essa história porque você também conhece. O pai, em vez de castigar o filho, o pai, em vez de fazer mal para o filho, ele recebe o filho, ele põe um anel de honra no filho, ele dá uma roupa nova para o seu filho, e ele faz festa porque esse filho voltou para casa. Nós poderíamos fazer uma outra pregação à parte sobre o comportamento do filho mais velho. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão? Filhos, como nesse caso, que se perdem, são filhos rebeldes. Eu não sei se você conhece, mas tem gente que só se afastou da igreja, que só se afastou dos caminhos do Senhor, por pura rebeldia. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber desse negócio de ser crente.
Não quero mais saber de viver essa vida, o quê? Eu não posso namorar quem eu quero, eu não posso viver com a vida que eu quero, eu não posso ter a liberdade que eu quero. Não quero viver isso. Você, crente rebeldão mesmo. Só que o que acontece? Todo rebelde, quando ele é exposto à sua rebeldia, chega uma hora que ele percebe que não dá para ser rebelde o resto da vida. Talvez você está aqui nessa noite e você é esse filho rebelde que já está lutando com Deus faz tempo. Mas olha só como são as coisas. A gente é rebelde, rebelde. Mas chega uma hora que Deus nos leva de volta para casa e olha aqui onde você está. No lugar onde você nunca deveria ter saído. Muitas vezes a gente roda tão longe, a gente vai para tantos lugares, a gente se rebelia com Deus durante um tempo e chega uma hora que do nada você encontra uma igreja, você entra dentro dela e fala, não era aqui que eu deveria estar? Não era aqui que eu deveria ter me achado, me encontrado? E meu irmão, olha só como Deus é. Ele te trouxe um culto só para te dizer que você pode ser rebelde quanto você quiser. Ele ainda está aqui te esperando no mesmo lugar. Normalmente, nós olhamos para as histórias e nós não damos valor nessas pequenas histórias. A Bíblia está lá dizendo que se você se perder, Jesus te acha, mas a gente não se importa com isso. A Bíblia está lá dizendo para nós que se você perdeu os seus valores, perdeu os seus princípios, Jesus está lá para te ajudar a encontrá-los, mas a história é curta e a gente não dá o devido valor. Muitas vezes nós somos aqueles rebeldes que fechamos o nosso coração e não deixamos a palavra entrar dentro de nós e a gente simplesmente ignora isso. Mas sabe o que eu vi hoje de manhã? Martin Lloyd Jones, ele conta uma história que é mais ou menos o seguinte. Eu não dava valor nas poucas palavras. Eu não dava valor nas coisas que se passavam e eram pequenas na minha vida. Eu não dava valor a um botão quando eu vi um botão numa loja de costura. Eu não dava valor a um alfinete quando eu passava numa loja. Até que um dia, eu estava andando e um botão da minha calça estourou. E eu não tinha um botão pequeno para colocar. E eu não tinha um alfinete pequeno para segurar a minha roupa. E eu entendi naquele dia que as coisas mais pequenas desse mundo seguram as maiores coisas. Nós olhamos para um botão e nós não enxergamos ele, mas é ele que sustenta a nossa calça para ela não cair. Nós olhamos para um alfinete e a gente não dá importância para ele, mas muitas vezes quando algo acontece conosco, é aquele alfinete que segura a roupa que está rasgada, que por um momento precisa de ajuda. Eu fico imaginando Jesus contando essas 3 histórias tão pequenas. Mas se nessa noite nós dermos a devida importância a elas são as histórias que podem tocar na nossa vida, mudar o nosso destino. Não é mais sobre uma ovelha, é sobre você e eu que estávamos perdidos. Não é mais sobre uma dracma que tinha um valor, é sobre nós que temos um grande valor para o Senhor. Não é mais sobre um filho rebelde que pegou dinheiro e foi embora para casa. É sobre eu e você que nos perdemos e agora precisamos nos encontrar de volta. Eu queria te convidar para você ficar de pé, meu irmão. Nós falamos sobre pequenas coisas. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, expressa muito sobre o que nós falamos nessa noite. Esse texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo ele é pequeno, mas ele resume toda a expressão de um evangelho. Pecadores arrependidos que voltam para casa e recebem a justiça de Deus. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Pai, eu não conheço a realidade de cada uma das pessoas que estão aqui. Eu não sei, Senhor, na onde elas estão perdidas, com o que elas estão perdidas. Senhor, eu não sei a realidade de cada um. Eu não sei aqueles que estão apenas perdidos no meio da sua própria fé, no meio da sua própria convicção. Eu não sei quais são as pessoas aqui que estão de verdade afastadas completamente do Senhor. Eu não conheço as histórias, eu não conheço os corações, mas eu conheço a Ti, Senhor. E Pai, a minha oração nessa noite é para que se tem alguém perdido em alguma área da vida, se tem alguém perdido dentro de si, que possa se encontrar, Deus. Nós não estamos aqui para sermos soberbos, nós não estamos aqui como aquele irmão mais velho da parábola com ciúme. Nós queremos nos alegrar de que nessa noite pessoas estão se encontrando, estão trazendo a memória, estão lembrando aonde caíram, estão dispostos a voltar lá e serem pessoas novas no Senhor, para o Senhor, Deus. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Conecta, Senhor, as nossas vidas com o Senhor. Que, Pai, se dentro de nós há alguma perdição, se dentro de nós ainda há labirintos que nos impedem de chegar diante do Senhor, que nessa noite o Senhor quebre as barreiras, que nessa noite o Senhor encontre-nos com o seu poderoso amor, Pai. Nós te pedimos nessa noite, nós não queremos e não estamos aqui para olhar para o lado, para as histórias do lado, mas nós queremos que o Senhor nos encontre na nossa história, no nosso lugar, aonde nós precisamos. Desperta em nós aquilo que precisamos para o Senhor. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus.